todos, sejam muito bem-vindos à primeira jornada de estudos e práticas em psicologia e saúde. Esse evento é uma realização do Laboratório de Estudos e Práticas em Psicologia e Saúde, LEP Saúde, vinculado ao programa de pós-graduação da Universidade de Fortaleza. É com grande satisfação que recebemos cada um aqui presente e temos o orgulho de ressaltar a natureza gratuita e aberta ao público do evento. Nosso compromisso é não apenas promover conhecimento acessível, mas também estreitar os diálogos entre a universidade e a sociedade. Antes de dar início à nossa programação, gostaríamos de dar alguns avisos. Primeiro, em breve, o programa de pós-graduação em psicologia da Unifor abrirá vagas para mestrado e doutorado. Se você está graduando ou já é graduado e busca iniciar uma pós-graduação, fique de olho nas redes sociais do laboratório para acompanhar as informações e não perder as inscrições. Segundo, você pode acompanhar as notícias do LEP Saúde no nosso Instagram. E terceiro, a presença na palestra será pelo QR Code disponível no telão no início e no final da palestra. Tenham atenção aos dados, pois será gerado um certificado automático. No contexto de cuidado a pacientes queimados, a atenção psicológica é essencial. Reconhecendo a complexidade do processo de recuperação e os desafios que envolvem a trajetória do paciente, o acompanhamento valoriza a dimensão emocional, oferecendo suporte ao enfrentamento das mudanças e das experiências vivenciadas ao longo do processo, evidenciando um papel amplo da psicologia. Teremos agora a mesa redonda. Cuidados psicológicos ao paciente queimado, da internação à reabilitação. Para essa mesa, teremos 2 convidados. Convidamos para compor a mesa Darla Moreira Carneiro Leite, psicóloga graduada em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, especialista em psicologia institucional na modalidade residência pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em psicologia e oncologia pelo Instituto Nacional de Câncer, mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza, psicóloga do Hospital de Messejana, Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, e do Instituto do Dr. José Frota, preceptora da residência integrada em saúde, com ênfase em cardiopneumologia, e da residência integrada em saúde, com ênfase em urgência e emergência do IJF. Supervisora de estágio em psicologia hospitalar no IJF e no HCASC. Pronto. Professora do curso de Psicologia do Centro Universitário Cristos. Também gostaríamos de convidar para compor a mesa Maria Cecília Alves, psicóloga graduada em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, especialista em neuropsicologia pelo Centro Universitário Unicristos, especialista em terapia cognitiva comportamental pelo Centro Universitário Cristos, pós-graduanda em neurociências e comportamento, mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza, professora do curso de pós-graduação em psicologia hospitalar da Unifor e psicóloga e supervisora clínica. Tem um passador de slide ou a senhora prefere que fique aqui?
Vamos ver. Nem sei se eu deixo, se eu fico. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Pronto. Então, vou sentar. O título que me... Né? Primeiro, agradecer o convite, né? Eu conheço a Cíntia indiretamente, porque os alunos vão me chegando, foi a Cíntia. E hoje eu consegui conhecer a Cíntia, né? A gente conseguiu ficar juntas hoje, né? Mas há muitos anos já a gente trabalha juntas indiretamente, né? Em parceria. Os alunos vão para os hospitais e a gente fica muito juntas, mas hoje eu consegui vir. E o convite foi feito por ela, né? Para poder falar um pouquinho do trabalho que eu realizo no CTQ, que é o Centro de Tratamento de Queimados, e o manejo da dor, né? E aí eu vou tentar passar para vocês, né, um pouquinho do como é que eu faço esse trabalho. Então, o título é Acompanhamento Psicológico e Manejo de Dor em Pacientes Queimados durante a Hospitalização. Para a gente entender o que é o paciente com dor dentro de um centro de queimados, é importante a gente entender o que é isso, o que é estar queimado, o que é estar hospitalizado com uma queimadura. Então, eu vou percorrer mais ou menos esse roteiro. Eu vou explicar o que é o centro de tratamento de queimados, eu vou explicar um pouquinho o que é queimadura, porque muita coisa tu nem vai mais precisar explicar, né? O que é a internação, mais ou menos assim, a internação de um paciente queimado, falar um pouquinho desse acompanhamento psicológico, a avaliação psicológica desse paciente e o manejo de dor. Bom, o Centro de Tratamento de Queimados, ele fica no JF, ele é um 7º andar, ele é um andar inteiro, né? Ele é referência Norte e Nordeste, então a gente recebe pacientes queimados do Centro-Oeste também, do Norte, até do Nordeste, né? E não, vocês podem, se acontecer algo e você precisar do tratamento de queimados, não existe nenhum hospital, é lá, então não adianta, vocês vão para qualquer outro hospital, eles vão fazer os primeiros socorros, mas vocês vão para o JF. E é até indicado que vá logo direto para lá, né? Porque lá se faz logo os primeiros atendimentos, tem uma emergência própria, né? Então, vocês não ficam na emergência do JF, vocês sobem para o 7º andar, que tem uma emergência própria. Ele é considerado um hospital de alta complexidade, né? Então, assim, imagine que há um tempo atrás as pessoas morriam de queimadura e hoje você consegue se recuperar, mesmo que você fique com sequelas, mas você consegue ter uma boa recuperação e seguir sua vida. É um serviço autônomo, então, assim, o CTQ, ele tem um centro cirúrgico próprio, ele tem uma SR própria, ele tem uma enfermaria, uma equipe própria. Então, a gente usa do JF uma estrutura de apoio. A parte da farmácia, a parte da rouparia, né, da alimentação, mas a estrutura básica ela é independente. E o que isso é muito legal para a gente, porque para a psicologia, né, vamos falar aqui para a gente, para a psicologia, se você vai para outras unidades do JF, você vai escutar muitas demandas institucionais. A demora da internação, a demora da cirurgia, porque é um hospital de porta aberta, então entra pacientes com politraumatismos e fica lá muito tempo. O CTQ não, como ele tem toda a estrutura própria, então, as cirurgias elas ocorrem de uma forma muito independente e muito autônoma e organizada. São 32 leitos, então tem um ambulatório que está anexo ao CTQ, funciona 24 horas, com médicos, enfermeiros e auxiliares de plantão. Definição de queimadura. As queimaduras são definidas como uma lesão em determinada extensão de superfície corporal e originada por um agente externo, decorrente de traumas térmicos, elétricos, químicos ou radioativos, sendo resultante de múltiplos fatores, como condições socioeconômicas, violência, desigualdade de gênero e condições de trabalho. Então, a gente recebe muitos pacientes vítimas de acidente de trabalho, e aí nós vamos ter os pacientes da rede de energia, né, que é a nossa grande população, são homens que sofrem de acidentes de choque, né, por choque, e sofrem amputação. A maioria deles, né, acaba sofrendo perdas, né, físicas. Queimaduras
oriundas de uma condição socioeconômica, porque muitas pessoas hoje ainda não têm fogão. Então, elas cozinham, botam a latinha, botam álcool, aquele álcool que você compra no posto de gasolina, que é altamente volátil, querosene. Então, muitos cozinham ainda coisas simples, do tipo esquentar leite de criança, coisas básicas, e aí acontece de inflamar, né? É altamente volátil, e aí queima todo o local. Violência, porque tem muitas queimaduras de andarilhos, né? De pessoas que moram na rua, né? De gênero, né? Tentativas de homicídio, violência também. E as condições de trabalho. Aqueles restaurantes que têm o richô, não tem? Aqueles self-service que tem, pois é, muitas queimaduras são de richô. Ninguém imagina, né? Mas assim, chegam muito. Então, a pessoa vai colocar o álcool e ainda tem uma flamazinha, uma chamazinha, aquilo ali explode. O álcool que está na mão da pessoa. Geralmente são grandes queimados. E a gente precisa pensar que a queimadura ela trata-se de uma lesão, né, de alto grau de morbidade e mortalidade, com repercussões sociais e econômicas, porque muitos não vão conseguir mais voltar a trabalhar. Eles vão se recuperar da queimadura, são geralmente pacientes jovens, né? O perfil dos pacientes queimados não são de idosos. Se você vai para um hospital do coração, você vai ter um perfil de idosos. O perfil do JF são pacientes jovens. E do CTQ também. Então, a maioria tem trabalho. Então, eles estavam lá trabalhando e vão precisar de auxílio, porque, mesmo que eles se recuperem e não precisem amputar, muitos vão perder a mobilidade. E eles vão precisar de auxílio. Não vão conseguir mais voltar a trabalhar. Então, há um dano social, né, muito grande também. E a gente, vamos pensar, trazendo assim para questões psíquicas, tem a questão do trauma psíquico, né? É reconhecido o trauma psíquico causado pela queimadura, sendo considerado de grande complexidade e de difícil tratamento, necessitando de uma equipe multidisciplinar. Então, dentro do CTQ, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Tem TO, nutricionistas, psicólogos. De uma forma geral, em termos de epidemiologia, os homens são os que mais, né, são os que têm... Em termos de gênero, os homens são os que mais se queimam, né? Vão utilizar o serviço. Geralmente, idade média 27 anos. A maioria acidente de trabalho. As crianças, geralmente, são pequenininhos, né? Aqueles que puxam a toalha e cai o café em cima deles, que abre o forro do fogão e senta, aí o fogão cai com o feijão, o caldo. Puxa a caneca de café, puxa a caneca... Então, assim, são acidentes geralmente escaldaduras, são consideradas queimaduras leves. Alguns vão colocar os dedinhos na tomada, então, geralmente, não é isso? Vão colocar os dedinhos na tomada, aí vão perdem as falanges, às vezes, né? E as mulheres são vítimas de acidentes domésticos ou de violência, né? Muitas tentativas de suicídio por queimadura também vão ser as mulheres que vão usar a queimadura como um recurso. E mesmo que elas não digam que... Tem homens e mulheres, mas tem um perfil maior de mulheres que tentam suicídio por queimadura. Mesmo que elas não digam que foi queimadura, a gente sabe pelo perfil de queimadura, porque o álcool vem daqui para baixo, né? Coloca o álcool assim, então elas têm essa região queimada. Nós vamos ter 3 tipos de queimadura, primeiro grau, segundo e terceiro, e aí a gente vai, né, escalonando para uma gravidade maior. Em termos de área corporal queimada, nós vamos ter o pequeno queimado, que é até 10%, o médio queimado até 20% do corpo queimado, e o grande queimado a partir de 20%. A condição de internação, quem é que se interna? Qual é o nosso paciente internado? Geralmente são pacientes com área corporal queimada de 20%, ou, né, igual, ou 10% com o terceiro grau. E vias aéreas também comprometidas. Qual é o tratamento dos queimados, gente? O tratamento principal do paciente queimado é a banhoterapia. Imagine qual é o nosso maior órgão do nosso corpo. A pele. Quando eu estou sem pele, eu estou vulnerável a
Infecção. Então, eu tenho que manter, para esse paciente sair do CTQ, ele tem que se recuperar em termos de regeneração da pele, né? Recuperar essa pele. E até lá, eu tenho que manter essa pele limpa, sem estar infeccionada. Então, o tratamento é manter esses banhos que eu vou tirar. Só que eu não tenho um banho de uma queimadura de panela, como a gente tem em casa, não. Eu tenho uma queimadura de extensão de 2 membros superiores queimados, 2 membros, as 2 pernas queimadas, a barriga queimada, às vezes todo o tronco queimado. Então, é um banho que é muito doloroso. Então, esse paciente tem que fazer banhos alternados. Um dia com anestesia. Então, entra para o banho um anestesista, um clínico geral, a enfermeira e a equipe de técnicos. E aí ele toma banho anestésico porque ele vai sentir muita dor, porque elas vão realmente tirar a pele queimada, arrancar, tirar a secreção. As ataduras têm que ser retiradas e só a atadura dói. Então, é todo um processo muito doloroso. Então, ele vai ter que fazer isso com anestesia. No outro dia, não pode tomar anestesia novamente. Então, ele faz só aquele banho mais, só com água. Nem sei se tem sabão, acho que é só água, porque dói, né? Se ela for passar. No outro, não. Elas vão realmente tirar aquela secreção. Então, vocês se imaginem que um dia antes os pacientes começam a falar: amanhã é dia de banho. Eu não quero tomar o banho. Então, algumas pessoas não gostam de ir para o CTQ porque há muitos gritos na hora do banho, né? Então, assim, o banho é um momento de mais tensão no tratamento. Fora o banho, tem um desbridamento cirúrgico, que também dói muito, porque é aquela pele que não conseguiu sair, então ele tem que ir para centro cirúrgico, vai ter que ser tirado no bisturi, e o médico vai tirar. E aí, como tem que ser uma anestesia mais forte que a do banho, tem que ser uma cirurgia geral. E aí tem que ser feito no centro cirúrgico. E aí eles começam: eu vou fazer uma cirurgia. E aí a gente vai dizer: não, não é uma cirurgia, é uma limpeza cirúrgica. E aí a gente explica para ele, para também diminuir a ansiedade. Mas também muito doloroso, porque o médico vai tirando até chegar a pele viva, né? Porque ele tem que tirar toda a pele morta para não infeccionar, porque aquela pele vai apodrecer e vai infeccionar. Então, é muito doloroso o pós-cirúrgico da limpeza cirúrgica. Fora isso, tem as amputações e as enxertias, que é aquela ferida de 3º grau que não consegue se recuperar sozinha, e aí eles precisam tirar uma pelezinha dele mesmo e colocar naquela ferida. Então, geralmente, é uma pele que a gente explica assim, como se você tivesse caído no chão, se arranhou e arrancou o tampo. Não é assim que a gente fala? Arranca aquele pelezinha, pronto. Não é assim que a gente fala? Arrancou o tampo. Então, essa pelezinha vai ser retirada, bem fininha, para cobrir aquela ferida mais profunda. E aí ele vai sentir dor do local que foi doado, mas a parte que vai receber fica tranquila. Bom, diante disso, vocês entenderam agora o meu cenário, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, eu tenho que conhecer meu paciente, saber que demandas psíquicas ele tem. E aí, o que é que eu vou fazer? Conhecer como aconteceu o acidente, se teve negligência, se teve maus-tratos, em que condições aconteceu. E aí vocês imaginem, vai desde o paciente que se acidenta por acidente de trabalho até violência, tentativa de homicídio, tentativa de suicídio, negligência, né? Idoso que mora sozinho e que se queimou, crianças que se queimam sozinhas. Então, assim, eu tenho que analisar em que circunstância isso aconteceu. Sem falar que muitos que tentam suicídio não contam, né? Então, eles vão dizer que foi um acidente. O que motivou, se for tentativa de suicídio, né? Se tem doenças psiquiátricas anteriores, se faz uso de medicação, uso de álcool e drogas, se tem internações anteriores, e trabalhar as urgências psíquicas, né? Geralmente o paciente traz questões psíquicas para dentro do processo de internação, e eu vou trabalhando também. Eu não estou nem detalhando essa avaliação, estou falando de uma forma bem geral, né? Mas tudo isso ele ainda é mais desmiuçado, certo, gente? Se tem suporte familiar, se tem suporte social, né? A compreensão do quadro clínico, ele entende o que ele tem. Mas eu vou embora daqui a 2 dias, né? Não é 2 dias, no mínimo 15 dias. Quando é uma queimadura leve de 1º grau, uma coisinha. Mas, assim, paciente queimado fica muito tempo, no mínimo uns 20 dias ali. Então, não é uma internação simples.
Às vezes eles acham, não, vou embora amanhã, vou embora depois da manhã. Será que até o final de semana eu estou indo embora? Não é assim. Então, se ele compreende o que ele tem, se ele compreende ali o quadro clínico dele, né? E aí a gente também se utiliza muito nesse primeiro momento, né, de orientação em saúde, psicoeducação. As mães chegam, às vezes, muito aflitas, porque realmente o bebê e a criança chegam muito inchadas, muito deformadas por conta da queimadura. Analisar, avaliar a adaptação ao processo de tratamento e recuperação. Né? Isso é um paciente que tem recursos psíquicos, tem recursos de enfrentamento adequados. Né? E aí, nesse momento, a escuta clínica e a intervenção psicológica é nossa técnica. Né? Independente da abordagem que vocês vão usar, nesse momento da intervenção de acompanhamento psicológico, é a sua escuta clínica, de entender em que circunstâncias psíquicas esse paciente se encontra, e o que é que ele traz já de sofrimento psíquico para aquela unidade que vai potencializar o sofrimento ali, e todas as minhas intervenções, né, técnicas de intervenção que a gente vai fazer. E o importante ali é que ele se torne participativo do processo de hospitalização, tratamento, entenda, participe, faça suas escolhas. Né? A função da gente ali é que ele participe desse processo. Onde a gente atende? A gente atende tanto no leito, a gente faz grupos também com os acompanhantes, com as mães da parte da pediatria, com os pacientes, e também atende no ambulatório. Tanto pacientes, familiares, e faz essa cobertura com a equipe também, orientando a equipe com relação a algumas orientações. Quando a gente vai atender um paciente do hospital, e principalmente CTQ, a gente tem que imaginar que a gente não está lidando com paciente de doença crônica. Se eu estou com meus pacientes lá do Hospital do Coração, eu estou lidando com pacientes cardiopatas, pneumopatas, que eles já têm uma prévia orientação que podem se internar. Os pacientes JF, principalmente os do CTQ, são pacientes que estamos aqui super bem, e acontece um acidente em casa, um acidente automobilístico, e há uma queimadura, e ele tem do nada, precisa se internar. E tudo aquilo, assim, é de uma forma muito rápida e de muita dor, de muita rapidez, e que pega muitas vezes os pacientes de surpresa. Então, isso a gente pode entender de uma forma de uma possibilidade de um potencial traumático, em termos de eu não conseguir meus recursos psíquicos naquele momento, eu não consigo dar conta da gravidade que é aquela internação, do que é a gravidade do grau de queimadura. Então, eu não consigo entender, eu não consigo nomear, eu não consigo falar. E a gente precisa entender que isso pode estar acontecendo naquele momento, perfilzão mesmo, perfil dos pacientes de urgência e emergência. Então, quando o paciente passa por uma experiência que os seus recursos psíquicos anteriores não conseguem dar conta, subjetivamente, de uma vivência traumática, e o manejo clínico nessa hora é transformar um acontecimento em uma experiência subjetiva. A gente tem que imaginar que eu estou com um paciente vivendo uma queimadura, vivendo uma hospitalização e, muitas vezes, vivendo o afastamento da família e do seu lar social. Então, assim, o que é transformar o acontecimento em uma experiência psíquica? Eu tenho que falar disso. Me conta como é que você chegou aqui. Me conta como é que foi esse acidente. Eu começo a transformar isso em uma narrativa, transformar isso, porque quando eu começo a falar, eu começo a pensar. Eu começo a elaborar, fazer minhas associações. E isso eu vou recuperando os recursos psíquicos que eu acabei perdendo na hora do acidente. Então, aí eu devolver para o paciente de urgência e emergência, nesse primeiro momento, me conta o que aconteceu, como você chegou aqui, por que aconteceu isso, quem estava com você, quem você gostaria de ligar. Colocar o paciente para falar é devolver a esse paciente possibilidades de narrar e subjetivamente encontrar recursos para lidar com aquilo ali, transformar algo do acontecimento em uma experiência psíquica, porque eu começo a contar. Outro profissional que chega lá não pega mais ele sem a narrativa. O que vai acontecer com você? Aí ele começa a falar, porque ele já conversou com você, ele já criou uma narrativa, e aí cada narrativa que ele conta, ele se reconta, né? Então, atendimento diante desses processos de crise, vamos tentar identificar, tem depressão reativa, tem uma ansiedade reativa naquele momento? É uma ansiedade pré e pós-operatória? Como é que ele está vivendo esses procedimentos que eles vão ter que fazer?
Reações emocionais frente à hospitalização, confrontar as computações, o trabalho de luto, quando eu tenho que amputar. Olha, eu tenho situações bem do tipo, uma dona de casa vai colocar cortina na varanda, aquele ferro que é para botar a cortina cai da varanda e toca no fio de alta tensão e ela leva um choque, ela tem que perder. Ela só não perdeu os 2 braços, ela perdeu uma mão. Então, são situações, uma mulher jovem, com crianças pequenas. Então, imaginar que o trabalho psíquico que muitos desses pacientes estão fazendo é um trabalho de luto. Porque mesmo que ele não perca nenhuma parte do corpo, eles estão se desfazendo da pele. A pele que vai nascer não é mais a mesma pele que tinha antes. Não mais com a mesma flexibilidade, não é com a mesma cor. Então, um trabalho de luto contínuo dessa escuta dentro do hospital. Mudança da imagem corporal, relações familiares. Então, há muito aquele discurso, eu não sei se meu marido vai me querer ainda, porque eu vou estar cheia de marcas, cheias de manchas, né? Cheias de... A própria enxerto, ele deixa cicatriz. Então, é isso, muito trabalho de luto. Sim, reações de luto, porque ocorrem acidentes que morrem pessoas junto com você. Muitos acidentes falecem a próprio choque. A pessoa que você levou o choque, a pessoa que pegou em você morreu, né? Acidentes que o próprio rixô. Se tiver alguém perto, já aconteceu de alguém estar perto da pessoa que estava com rixô e morreu. Acidentes automobilísticos também, que morrem pessoas junto com ele, famílias, né? Então, assim, tem também aqueles que morrem, explosão de gás butano, né? Também que falecem pessoas junto. Então, tem um trabalho de luto de pessoas que falecem junto com eles, né? No acidente. Bom, e aí tem a dor física, que é o que nós vamos ter, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, e aí vocês entendem por que a dor é algo que a gente tem que trabalhar, porque faz parte do tratamento e a dor vai estar presente. Queimadura com crianças, a gente fica atenta, acompanhamento a díade, né? Os pais e as crianças. A circunstância que acontece esse acidente foi negligência, é preciso ficar atento. Condição emocional da mãe, condição emocional da mãe e do acompanhante, nem sempre a mãe é a pessoa mais indicada para ficar. Então, às vezes, a gente pede para ver, quem é que cuida do seu filho? Não, não sou eu, é minha mãe. É a avó da criança, né? E, às vezes, porque a gente vê que não tem vínculo, vê que não consegue ficar com a criança. Às vezes, emocionalmente também, ela está muito fragilizada, não fica. E a gente vai pedindo para que outra pessoa que esteja naquele momento melhor. Então, a gente avalia a condição de vínculo desse responsável. E aí a gente faz a consulta com a equipe de saúde. Se for o caso, aciona o conselho tutelar, né? Faz intervenções junto com a equipe, com esses responsáveis. Em termos gerais, quais são as condutas que nós vamos fazer? Um acompanhamento psicológico, preparação para as cirurgias, mediações de conflito, articulações com a equipe e encaminhamento para a rede. A gente faz muito encaminhamento para a rede de saúde mental. E aí vamos para o manejo de dor. Para a gente falar de dor, eu vou trazer o conceito de dor, né, geral pela IASP, que entende a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável associado a ou semelhante àquela associada a um dano tecidual real ou potencial. Então, quando a gente entende dor, a gente não pode entender dor só como uma reação física. Isso é um conceito, não é da psicologia, isso é um conceito da medicina. Já se entende dor dentro de uma dimensão psíquica. Eu não preciso ter um dano físico para a equipe de dor reconhecer que tem dor. Mesmo que o paciente não tenha nenhum dano físico, mas ele está se queixando de dor, a equipe reconhece como dor e vai medicá-la. E eu não posso analisar uma dor maior ou menor pela extensão física. Eu posso ter pacientes com dores, com comprometimentos físicos diferentes, com reações de dor totalmente diferentes. Então, não é proporcional uma lesão maior, uma maior dor, e uma lesão menor, uma menor dor. Eu posso ter o inverso. E aí, a gente tem que entender o tipo de dor do queimado. É uma dor crônica ou uma dor aguda? É uma dor aguda, né? A dor aguda é um sinal de alerta de curto prazo que serve subitamente devido a um estímulo nocivo, como uma lesão, cirurgia ou infecção, com o objetivo de proteger o corpo.
ela é intensa, porém limitada, e desaparece quando causa subjacente é tratada, diferente da dor crônica, que ela persiste. Então, teoricamente, o paciente com dor aguda, no caso do CTQ, ele tem que responder bem à medicação. Tecnicamente é isso. Mas isso às vezes não acontece. O que a equipe vai chegar para a gente vai dizer assim, olha, Dala, fulano já tomou todas as medicações, mas continua com dor. Cicrano não fica bom com aquela medicação. Então, existe aí um componente emocional que a gente não está conseguindo saber o que é e que está potencializando a dor que é física. Tem uma dor física ali, mas também tem dor psíquica e que potencializa essa dor física. E por isso que eles nos chamam. E aí, a gente tem que pensar assim, bom, e aí, eu, como psicanalista, eu vou tentar entender, fazer minha leitura de dor. Como é que eu entendo dor? E aí vocês vão partir de outras abordagens, vão também tentar entender como é que seria a dor para as abordagens outras. Mas para a psicanálise, dor física e dor psíquica é a mesma coisa. Qualquer comprometimento no corpo, ele reverbera psiquicamente. E qualquer sofrimento psíquico reverbera no corpo. Então, para a gente não tem diferença nenhuma. Eu estou em sofrimento psíquico, para alguns sujeitos vão sofrer também, reverter isso no corpo. Bom, então, para a psicanálise não há diferença entre dor física e dor psíquica, e isso é importante para a gente entender que, se eu trabalhar, se o meu manejo clínico é de uma escuta, intervenção com esse paciente para ele elaborar um sofrimento psíquico, diretamente eu estou interferindo na dor no corpo. Isso é claro para vocês? Então, muitos dos meus pacientes com dor, eles vão diminuir e vão ficar bem depois das sessões. Porque há algo de uma elaboração aí. Então, é sobre e se no nosso caso dos queimados, onde é que há dor? É sobre a pele. E aí tem toda a construção sobre a pele, que eu não vou aqui me estender, que a gente também poderia também falar. Então, é sobre a pele que o psicólogo e o paciente caminharão juntos durante o percurso do CTQ. E aí vamos pensar assim, ok, vamos para a psicanálise. Dentro da dor, dentro do sofrimento psíquico, a gente vai entender o seguinte: eu tenho as neuroses atuais e as neuroses de transferência. As neuroses atuais são sofrimentos psíquicos que acontecem por contingências ali, como se fosse semelhante ao estresse pós-traumático, né? São sofrimentos que são decorrentes não de uma história de dor anterior, de sofrimento psíquico anterior, de história traumática anterior. São dores, são dor psíquica, sofrimento que são contingenciais. Então, eu estou com um paciente queimado, lembra? Que está internado, estava com a vida normal. Então, ele está ali tentando dar conta daquilo, assimilar aquilo ali, falar sobre aquilo. Os lutos que ele está tendo que viver, luto da pele que não vai mais voltar a ser como antes, um luto da pessoa que perdeu, que não vai voltar mais. Então, eu tenho um sofrimento psíquico, que pode sim, para aquelas pessoas, algumas pessoas vão reverter esse sofrimento psíquico em dor física. E qual é o manejo clínico quando eu estou com sofrimentos psíquicos, que são reações àquela circunstância? É ajudá-lo a novamente utilizar os seus recursos, né? Falar disso, elaborar, ressignificar. Não tem a ver com histórias anteriores, tem a ver com o que ele está vivendo naquele momento. Como é que a gente coloca o paciente para falar, elaborar, dar nomes àquilo que está sentindo, ressignificar, né? E isso é feito durante a internação. No entanto, para a psicanálise, a gente entende que isso não vem de uma forma pura. Alguns pacientes, além de estar sofrendo pelas contingências da internação, eles também, alguns vão trazer histórias de sofrimento pregressa, né? Alguns vão também trazer histórias de sofrimento, de abusos, de violências, traumas, que também podem estar ali sendo atualizadas. Então, eu tenho sofrimentos psíquicos decorrentes da experiência, eu tenho sofrimento psíquico decorrente de uma atualização de outros, e o manejo clínico para esse outro tipo de sofrimento é diferente, porque para sofrimentos que estão sendo atualizados ali, eu preciso resgatar essas histórias. Pois me conte o que aconteceu, e me conte como é que foi naquela época. E aí o manejo também é trabalhar essas questões psíquicas, porque isso vai revertendo em um alívio de dor. Então, lá onde o paciente rompe com dor física e psíquica, muitas vezes já foi percorrido um caminho de outras dores na história do sujeito. E eu preciso escutar que histórias são essas. E eles em automático. Não sei se a Cecília
vai concordar, né? Eles contam outras histórias de sofrimento. Aquele sofrimento ali atualiza outros. E são questões de conflitos com o companheiro ou com a companheira, questões da infância, da adolescência, que atualizam ali, que se reorganizam ali. Então, o manejo clínico, nestes momentos, é inaugurar um tempo de elaboração, por meio de uma escuta. Então, você vai parar, vai escutar, faz o atendimento clínico mesmo, né? Só muda o set, gente. Só muda o set. Mas você vai fazer atendimento clínico ali. Ver o que é que essas dores estão sendo atualizadas, né? Que estão atualizando naquele momento. Então, e aí potencializa a dor física. Eu vou dizer que a dor física não existe, ela existe. O que a equipe está percebendo é que ela não está sendo debelada pela medicação, porque existe algo a mais ali. E aí a gente vai escutar e realmente sempre tem muitas questões ainda envolvidas. Então, para finalizar, o vivido de uma dor é sempre o vivido da minha dor. Eu não posso comparar uma dor de outra dor. A minha dor com a dor do vizinho entre eles. Cada um sofre à sua maneira, qualquer que seja o motivo do seu sofrimento. Todas as vezes que uma dor nos aflige, venha ela do corpo ou do espírito, ela se mistura. Inextricavelmente, a mais antiga dor que revive em nós. Então, quando eu recebo um paciente que não está controlando a dor, eu estou entendendo que ele está sofrendo para além da dor física. E eu preciso escutar para além da dor física. Que dores são essas que ele está ali ainda atualizando e vivendo? Bom, eu estou falando de um lugar como psicanalista. Pode ser que, se você escutar um outro colega com outro referencial, vão trazer outras perspectivas. Porque isso muda. Se eu, como psicanalista, entendo que a subjetividade é lida pelo inconsciente, eu vou encontrar técnicas de avaliação e intervenção do inconsciente. Mas se eu encontro um colega que vai trabalhar com a outra perspectiva, vão ser outras técnicas de intervenção e leitura. Mas todas elas, no final, gente, têm a função de diminuir a dor. E aí cabe visualização, cabe relaxamento, tudo isso não tá descartado, né? E vai mesmo de todas as técnicas que a gente pode utilizar. E é isso, gente. Obrigada. Eu vou andar, porque sentada eu não consigo, não. Eu sou inquieta, tenho que ficar em pé. Não, é óbvio que eu vou dizer isso, porque vocês não têm noção do quanto que eu estou muito emocionada de estar aqui. A Darla foi minha supervisora de estágio quando eu entrei na área de queimados. E toda a trajetória... Que pena, fica, mulher, vai ser ótimo. E quando eu comecei essa questão, psicologia hospitalar e tal, não sei o quê, eu fui estagiar lá no JF, a Darla foi minha supervisora. Então, muito do que vocês vão ouvir sobre a trajetória, minha trajetória, foi por causa desta pessoa maravilhosa que está aqui. Então, me senti assim naqueles filmes que o mestre, né, o aprendiz encontra o mestre, e estar sentada aqui do lado dela foi uma alegria muito grande. Está sendo, né? Pois bem, gente, muito prazer, bom dia. Né? Antes da gente começar, eu tenho uma curiosidade. Por que vocês estão aqui? Por que vocês se interessaram por esse tema? Não precisa... É só por curiosidade mesmo. Qual a razão? Vai, amiga. Só por curiosidade mesmo. Queimados, né? Diferente, né? Hospitalar. Sim. Verdade. Adorei. Como você chama? Maria Clara. Adorei. Alguém mais quer compartilhar o porquê que estamos nesse tema tão incomum? Todo mundo é estudante?
Tá. Que semestre, só por curiosidade? Sexto. Ai, adorei, colega. Também, colega. Tá certo. Tá bom. Tá bom. Então vamos lá, gente. Bom, vou me apresentar rapidinho aqui para vocês, tá? Eu sou Cecília. Sou cria de Darla. Fiz mestrado com a Cíntia também. Estou cheia de professoras aqui, né? Bom, eu vou trazer aqui um pouquinho vou trazer esses tópicos, assim vai ser a nossa jornada, como a Darla fez também, né? Para ficar mais organizado. Então, eu queria começar primeiro falando um pouquinho da minha trajetória, para vocês entenderem o que eu vim fazer aqui, né? Eu me formei aqui na Unifor, tenho as especializações que a colega me apresentou aqui, fiz o meu mestrado também aqui na Unifor. Tenho algumas formações no campo da psicologia hospitalar, do luto, da tanatologia. A gente vai fazendo esses cursos. Eu fui parar para anotar, eu falei, gente, eu não faço ideia mais de quantos cursos eu fiz, que ano que eu fiz. E fiz uma capacitação no Coaniquem. Coaniquem é um dos maiores centros de queimados que existe no mundo. Ele fica lá no Chile. Eu fiz online, tá? Então, queria ter ido. Ele é um centro referência mundial de tratamento, principalmente de crianças, né? Então, para quem tem curiosidade, pode pesquisar sobre o Coaniquem. No período da faculdade, eu me interessei muito por psicologia hospitalar e a minha sala tinha 8 alunos e a gente terminou com 4. Optativa não era uma coisa muito... psicologia hospitalar. Então, assim, eu não tinha muito parâmetro, né? Fui estagiar na época do IJF. Ninguém queria estagiar no IJF. E eu quero, me deixa aí. Fiquei um tempo lá estagiando, e aí teve uma época que eu falei assim, Darla, eu queria tanto ir para o centro de queimados. Ela, para quê essas loucuras, né? E aí, quando eu fui no centro de queimados, comecei, inclusive, talvez você não saiba disso, mas foi no dia do meu aniversário, primeira vez que eu pisei no centro de queimados. Me apaixonei, nunca mais eu quis sair desse universo. E aí, depois que eu me formei, eu recebi um convite para ser psicóloga no Instituto de Apoio ao Queimado, né? Também, Darla foi uma pessoa aí que... Ela que recebeu o convite, não pôde, falou assim, eu vou indicar uma pessoa. Fui, né, participar lá e passei 9 anos no Centro de Queimados. Então, saí já tem um pouquinho de tempo. Meu mestrado foi sobre a temática de queimados. E é sobre isso que eu vou falar aqui, sobre essa reabilitação. Vocês acompanharam o paciente ali no hospital, agora a gente vai saber o que acontece com ele quando ele sai do hospital. Lá no Centro de Queimados, ele se chama Instituto de Apoio ao Queimado, certo? Ele é focado na reabilitação dos pacientes, mas lá a gente também fazia todo um cuidado com os familiares, grupos terapêuticos, a gente tinha alguns projetos, né? O projeto Guarda-Roupa, pacientes queimados, eles acabam tendo que ter muito mais cuidado com essa exposição ao calor e ao sol. Então, a gente contratavam as pessoas meio do mundo da moda para ajudá-los, principalmente as mulheres, a não se sentirem tão desconfortáveis, né? Imagina quem gosta de usar a blusa de alcinha, o decote, e não poder mais, por uma questão não de estética, mas por questões de risco, se sentiam muito inadequadas nas próprias roupas. Então, a gente tinha um projeto de ajudar essas mulheres a se sentirem bonitas em um novo formato. Então, tinha o Dia da Beleza. Eu trouxe um vídeo sobre isso aqui, que vocês vão ver no finalzinho. A gente fez produção de livros, produções científicas, pesquisas. Então, na antiga Coelce, não sei se alguém é dessa época, a falecida Coelce, a gente tinha um projeto com os funcionários, né, que se machucavam muito. Participamos de projetos em grandes empresas do PECEM, de termoelétrica, então tinha muitos acidentes lá nas indústrias. E a nossa querida pele de tilápia, que alguém deve ter ouvido falar aqui, que depois eu posso falar. Uma pesquisa super inovadora. E isso eu já gastei 15 minutos só falando isso aqui, né? Bom, vamos entrar aqui nesse universo, certo? Bem-vindas. Bem-vindos. Então, a bateria está acabando, amiga, vai lá. Pode tirar a bateria do celular. Então, eu queria que a gente vai agora tentar visualizar um paciente, tá bom? Vamos lá. Então, imagina um dia comum na vida de vocês. Vocês acordaram para vir aqui para essa palestra, para essa mesa, né? Você acorda, vai à cozinha, vai fazer um café.
enquanto a água ferve. Dá só o ok, só para eu continuar lendo? Aí você... Só ok. Só o ok, é. Aí você vai. Pronto, obrigada. A gente acorda, vai na cozinha, prepara o café enquanto a água está fervendo. Eu fico vendo mensagens no celular, eu rio de alguns memes. De repente, eu senti um cheiro estranho. Um vazamento de gás. Eu corro para fechar o registro, um clarão, um apagão. Eu desperto no meio do fogo. Apagão de novo. Eu desperto e tem uma enfermeira cortando as minhas roupas. Um apagão de novo. Eu estou entrando num centro cirúrgico. Um apagão de novo. E agora eu estou numa cama desconhecida, com curativos no meu corpo todo, são dores insuportáveis. O médico me fala, teve uma explosão, você sobreviveu. O tratamento é longo e doloroso. Então, e se fosse cada um de nós, né? Como é que a gente se sentiria numa cena como essa? Eu acordei para viver um dia normal e, de repente, eu me vejo nessa situação. Completamente diferente do que a gente ia planejar. Essa é a trajetória de muitas pessoas. E aí, a gente entender que queimadura ela é acompanhada dessa circunstância violenta, como a Darla estava falando. Não é um adoecimento, como uma pessoa que se percebeu com uma tosse, com um desconforto, e até descobrir que ela está com alguma doença até muito grave. Queimadura ela é acompanhada de violência, de choque, né, de trauma. Imprevisibilidade. Né? Inclusive, uma grande característica da ansiedade é uma baixa tolerância ao imprevisto, ao incerto. Então, quem já tem problema com ansiedade, queimadura é o incerto acontecendo ali na sua frente. Então, a queimadura obriga a vítima a interromper sua vida de maneira repentina e insere ela numa nova realidade, com tratamento, procedimento invasivo, dor, impotência, angústia. É um combo maravilhoso, assim, né? E aí, rapidamente, só uma curiosidade. No mundo, nós temos 11 milhões de pessoas sendo queimadas por ano. Já aqui no Brasil, são 2 milhões por ano. E chegamos ao óbito em cerca de 2.500 pessoas morrem por ano. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O custo é bem alto, né, para o SUS. E, como a Darla estava falando, o JF é o único hospital no Nordeste, né, ou do Norte e Nordeste, de tratamento de queimados. Então, vocês imaginam que ele não atende só Fortaleza? Uma população gigantesca. E o custo é altíssimo. Nós temos pouquíssimos centros de queimados no Brasil. Nós não temos centro de queimados em todos os estados brasileiros. Então, isso é bizarro. Queimadura é uma coisa super comum e a gente não tem um hospital preparado para atender. Mas, gente, todo médico deveria saber atender queimadura. Não, não é todo médico que sabe fazer isso. Não é toda equipe profissional que sabe fazer um tratamento de... tá. Faltam 20, tá bom. Então, a gente precisa de pessoas especializadas. Não é qualquer tipo de ferida. A queimadura é uma ferida diferente das outras feridas. Então, assim, uma despesa, só por curiosidade, em torno de R$ 1.200 por dia. Isso são dados de 2018, 2019, então talvez até tenha se atualizado. Como a Darla falou, a gente tem o local com mais incidências de acidente, na verdade, ela falou mais dos homens. Estatisticamente, nós temos um índice muito alto em domicílios. Então, esse é o local que mais as pessoas se queimam. Depois, são os ambientes industriais. Existe uma predominância de homens. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que homem se queima mais? Vai, amiga, tu quer falar? Fala. Estão mais expostos, né? Estão mais expostos a trabalhos de alto risco e são mais descuidados. Vocês não têm noção como as empresas sofrem com funcionário que não usa o EPI adequado, que não faz o protocolo de segurança adequado. Acidentes com choque, às vezes é uma besteira, gente. É um segundo que o cara não checou se o negócio estava mesmo realmente desligado e toma um choque e sequelas para o resto da vida. Então, a gente vê muito esse descuido, né? Aí tem todas as questões sociais, né? Da educação, da vulnerabilidade, né? A terceirização, a uberização, estudei isso no mestrado, tive uma disciplina só sobre a uberização. Bom,
A faixa etária é uma idade muito produtiva, então tem muito a ver com essa questão do trabalho, da atividade, né? E um perfil socioeconômico geralmente de baixa renda, em ambientes de baixas condições de saneamento básico. Acho que não está nesse slide, mas países subdesenvolvidos são os países que mais têm acidentes com queimadura. Já aconteceu, não sei se provavelmente Darla já viu 1 milhão de tipos de queimadura, né? Eu lembro muito de ver um caso que foi um menino que se queimou em casa, porque a brincadeira dele, ele devia ter uns 11 anos, ele queria ser do Dragon Ball, queria ser o Goku, e ele queria fazer a bola de fogo do Goku. Aí ele pegou o álcool em gel, e aí ele fez uma bola com álcool em gel e acendia o álcool em gel. Aí, Kamehameha! Aí deu ruim, né? Aí ele foi se queimou, foi ligar a torneira, que começou a pegar fogo a roupa dele, não tinha água na casa dele. E aí a casa pegou fogo, ele pegou fogo, o vizinho teve que sair correndo com um balde e a família perdeu a casa, porque não tinha água dentro de casa. Então, às vezes, uma coisa que poderia ser um acidente mínimo se tornou uma grande tragédia naquela família, né? Inclusive, eu dei entrevista no Cabrini por causa desse paciente. Então, pronto, eu falei aqui sobre os países subdesenvolvidos, né? Não ter acesso a itens básicos como água potável e eletricidade. O tanto de gente que morre porque acende vela em casa, ou se queima, ou perde tudo. Tive muitos pacientes pescadores, muitas pacientes de extrema pobreza, que tinham lampião, a coisa de cozinhar com lenha, com carvão dentro de casa, super perigoso. Bom, e aí como... A gente estava vendo aqui, eu não vou me ater muito isso, mas, basicamente, a gente tem 3 tipos de queimadura. A térmica, a elétrica e a química. Queimadura térmica? Fogo. Fogo, fogueira, álcool, incêndio, isso é térmico. Segundo tipo de queimadura é elétrica. Como a gente estava vendo aqui, tomar um choque é queimadura. Isso, para mim, foi eu fiquei, gente, choque é queimadura. Achei que choque era choque. Foi uma grande descoberta para mim. E... queimaduras químicas, né? O pessoal que trabalha em indústria. Já tive paciente que explodiu um negócio, ela era química. Caiu uma gota de ácido no olho dela. Uma gota. Ela passou 3 anos lutando para não ficar cega. Conseguiu. 3 anos. E sabe qual é o problema da queimadura química? Ela pinga e ela não para de queimar. Ela vai atravessando. Ela não para. Porque você precisa de um reagente, não sei das quantas, para poder parar de queimar, parar o efeito daquela queimadura. Por isso que Chernobyl continua queimando. Porque a usina está lá e não tem nada que faça aquela química toda parar. Eles continuam lá queimando o solo e tal. Eu vou de 0 a 100, vocês veem, né? Do mete no Chernobyl aqui. Uma curiosidade sobre queimadura elétrica. Das 3, eu particularmente, não sei se você concorda, Darla, eu acho a elétrica a pior. Porque a queimadura elétrica, ela é o quê? Você tem uma energia elétrica, quando você entra em contato com ela, ela se transforma em energia térmica. Porque a energia ela sempre continua correndo, né? Então, ela não vai parar. Então, se você encosta no fio, você vira um fio. Aí aquela energia que é elétrica, ela se transforma em térmica, passa por dentro de você e continua. Quando ela entra na gente, a queimadura elétrica ela é por dentro do corpo. Então esse paciente ele não é queimado de fora para dentro, ele é queimado de dentro para fora. Então muitas vezes na reabilitação, você vê um paciente queimado por eletricidade e ele está todo sequinho aqui, as queimaduras. Já o paciente por fogo está todo cheio de ferida. Aí você pensa, esse aqui tá bom e esse aqui tá ruim. Geralmente o elétrico é o que sente mais dor, é o que demora mais, porque as feridas dele são dentro do corpo. Então esse processo demora muito mais. O paciente que chega por fogo, ele passa 1 ano. Um paciente que chega por choque, às vezes passa 5 anos. E sentindo dor. Muito diferente. Por isso que eu falo, eu acho a elétrica pior. E geralmente esse ponto de entrada, entrou o choque nessa mão, percorre o meu corpo, geralmente afeta, essa corrente passa pelo cérebro, e sai em outro ponto, a gente tem sequelas. O ponto de entrada e o ponto de saída são pontos mais explosivos. Por isso que tem muita amputação.
Então, o paciente perde uma mão porque encostou, mas perde um pé porque foi onde saiu. Que é esse ponto de mudança química, né? E alguns têm problemas neurológicos por conta dessa corrente que passa do cérebro. Esquecimento, né? Fica meio desorientado. Não, depende do choque, mas acontece. Bom, trouxe algumas características de queimadura. Mas quem é meu paciente? Quem era o meu paciente antes da queimadura? Era uma família, amigos, estava viajando, o pessoal foi, sei lá, fazer uma festinha na praia. Acabou de, sei lá, ter o filho. Nem sei bem que esse filho está grande aqui, né? É uma família comum. É um idoso, vivendo a vidinha dele lá no seu crossfit do idoso, né? Eu chamo de Pilates. Descobriu que está grávida. Acabou de descobrir que está grávida, vivendo o sonho da gravidez. Vai casar, tá noiva. Estava cozinhando em casa, dona fulana, fazendo a marmita para os filhos, para o marido trabalhar. Estava viajando, estava no trânsito. Somos pessoas como qualquer um de nós aqui poderia estar num dia corriqueiro. E aí, quem é o meu paciente depois da queimadura? E uma coisa que a Darla estava falando é exatamente isso. Esse paciente tem uma história. Quem ele era? Porque a partir do momento que ele sofre uma queimadura, e eu só queria dizer que tem uma imagem sensível. Não é demais, mas é só para, tá? Só para avisar. Então, depois da queimadura, quem é esse paciente? É um paciente que ele está completamente despersonalizado. Quem é esse cara? É o seu José do leito 15. Queimadura de tantos por cento, tantos grau tal, tantos anos. Quem é? Quem são essas pessoas? Eu não consigo dizer nada sobre elas. Na foto anterior, a gente tem pelo menos alguma noção. Mas nessa aqui, não sei nada. É casado, é solteiro, tem filho, mora sozinho, estava na praia, não sei nada. E se eu não sei nada, a equipe também não sabe nada. Ninguém sabe nada sobre essa pessoa, eu só sei sobre a queimadura dessa pessoa. Por isso que o nosso trabalho é dar identidade para uma pessoa que perdeu a sua identidade. Inclusive, lá no IJF tinha muito isso, o pessoal ia lá para cantar, tocar para os pacientes, né? Então, no instituto, no IJF, né, aqui é muito internação hospitalar, a reabilitação é diferente. Mas você vê que é um ambiente que as pessoas estão de máscara. E eu tenho uma história muito curiosa sobre isso. Eu estagiei no JF, e aí fui para a reabilitação, 1 ano depois. E aí, quando eu trabalhava no JF, estagiava lá, tinha um paciente que ele se queimou no Carrefour. Sempre vou lembrar disso, tem 12 anos essa história. Se queimou no Carrefour, choque. Ele era funcionário de choque, lá, choque é ótimo. Elétrico, eletricista. Gente, eu tive filho, a cabeça não tá ótima. E ele era cego de um olho antes disso, né? Aí toda vida que eu chegava lá no CTQ, e no CTQ você tem que usar roupa cirúrgica, às vezes máscara, touca, porque é um ambiente de muito risco de infecção para o paciente. Aí toda vida que eu ia falar com ele, como tinha muitos aparelhos de médico lá, eu sempre ia para um lado do leito para falar com ele. Aí ele falava assim, doutor, eu não enxergo desse olho, a senhora tem que ir para o outro lado. Aí lá ia eu para o outro lado. Seu fulano e tal, toda vida eu esquecia disso, eu ia para o lado que não tinha máquina. Ele falava, eu não enxergo a senhora aqui, vem para esse lado. Aí tá certo. Passam-se 1, 2, 3 anos, aí eu fui contratado, fui para a reabilitação. Aí vejo um senhor sentado lá na reabilitação, era um paciente mais antigo, eu sempre dava bom dia, não sei o quê, até que um dia eu percebi que ele era cego de um olho. Aí engraçado, eu tive um paciente assim, lá no JF, o senhor se queimou de quê? Eu era eletricista lá no Carrefour. Aí eu falei, não acredito. Eu atendi o senhor. Ele, você era aquela menina que conversava comigo? Eu era eu. Eu nunca tinha conhecido ele, eu não sabia como ele era. Ele estava todo enfaixado. Eu demorei anos. Foi um olho... como é que chama o olho? Prótese, né? Que me fez atentar para isso. Pra você ver, né? É delicado, a gente não reconhece as pessoas lá.
Então, o que é, então, a reabilitação? Se a gente tem uma pessoa que se queimou, foi para o hospital, e lá no hospital ela está passando um monte desses procedimentos, ela está doida para ir embora, eu quero ir para minha casa. Na hora que eu chegar na minha casa, minha vida está resolvida. Queimadura não é assim. Eles saem do hospital ainda com uma questão ainda em processo. Uma pele não se regenera em 1, 2 semanas, em 1 mês, 2 meses. Às vezes demoram anos. Como eu falei, a depender da queimadura, demora muito tempo. Então, eles precisam ainda dar continuidade a esse tratamento. Para dar continuidade a esse tratamento, a gente vai fazer a reabilitação. O que é reabilitação? É habilitar novamente. Besta, simples, mas é isso. Antes eu era apta a escovar os meus dentes, fazer minha comida, me abaixar, levantar, levar o menino no colo, levantar um garrafão de água para botar no meu botijão, fazer o supermercado, correr na praia, ir à praia. Então, eu não tenho mais essa habilidade, eu não sou mais apto a fazer essas coisas. Por quê? Porque minha pele está sensível, ela está em processo de recuperação, eu não posso pegar o sol que todo mundo pega normal. Andar, às vezes uma caminhada, eu estacionei do outro lado da rua. Esse caminhar do outro lado da rua pode ser muito danoso para uma pessoa com queimadura. E eu quero que vocês entendam uma coisa sobre pele. Pele é borracha. Se você queima a borracha, o que acontece com ela? Derrete e endurece. É isso que acontece. Então, o que o paciente queimado tem como problema? Ele tem aqui uma borracha. Ela derreteu e ela endureceu. Então, eu fazer isso aqui, ó, é muito difícil para um paciente queimado. As articulações, elas endurecem, elas ficam tão rígidas que eu não consigo mais pentear o meu cabelo, porque eu não consigo fazer isso aqui. E eu não consigo fazer isso não é por 1 semana, por 2 semanas, às vezes meses, às vezes anos, a depender do tipo de queimadura, do tipo de gravidade. A Dala estava falando sobre tipo de 20%, primeiro grau, segundo grau. Só para explicar uma coisa, o que é isso? A gente tem uma medida que ela é horizontal e vertical. Graus tem a ver com a profundidade dessa queimadura, as camadas. Quanto maior o grau, mais profunda ela. Primeiro grau, ela é mais superficial. Segundo grau, ela é intermediária. Terceiro grau, ela é mais profunda. A porcentagem é o horizontal, ou seja, o comprimento do meu corpo. Quantos % desse terreno foi desmatado? E 20%, gente, 20%. 20% é muito pouco. E 20% já é grave. Então, você vê assim, fulano, 50% de queimadura. Rapaz, a possibilidade dessa pessoa sobreviver é muito baixa, porque 20% já é muito grave. E a depender, já, mulher, cadê o de 10? Do de 20 tu já foi para 5? Ah, bom. Meu Deus do céu. Então, a possibilidade, né, de reabilitação de uma pessoa que tem menos porcentagem, um grau mais superficial, essa reabilitação é mais fácil. A profunda e mais extensa demanda mais. Então, a gente tem como objetivo na reabilitação 2 objetivos, na verdade. Ou eu vou reabilitar aquilo que foi perdido, ou seja, eu não consigo mais colocar a mão na boca e me alimentar sozinha. Ou eu vou compensar uma sequela que ficou permanente. Tem gente que não vai voltar nunca mais o bracinho dela. Tem gente que perdeu o bracinho. Então, eu não tenho como reabilitar um braço que não existe. Então, a gente vai fazendo muito essa avaliação. Para quem vai para a clínica e outros ambientes, esse sentido é interessante. Tem paciente que você vai reabilitá-lo na vida dele. E tem paciente que você vai ensiná-lo a compensar coisas que ele não tem mais. Seja os lutos, ele perdeu a casa dele. Eu não vou reabilitar a casa dele. Eu vou fazê-lo aprender a compensar essas perdas. Então, compensar. Eu tenho um paciente que vai precisar de alguma coisa mecânica para ele andar. E ele vai ter que aprender a se relacionar com a perna mecânica. Então, o meu objetivo é que ele use uma perna mecânica. Não, ele aprenda a compensar. Pode ser que seja com a perna mecânica. Eu tenho um paciente que nunca usou, falou, Deus me livre, esse negócio é péssimo, eu prefiro fazer assim, do jeito assado. Ele encontrou o jeito dele. Ele se construiu enquanto ser humano de uma nova maneira.
A gente não tem como dizer se o paciente vai ter sequelas físicas e emocionais. Eu não sei, doutor, eu vou voltar a botar a mão no meu cabelo? Eu não sei. Faço a menor ideia. A gente está aqui para isso. Né? A fisioterapia faz milagres. Eu acho que a profissão do futuro é a fisioterapia. Que a IA está substituindo a gente, né? Então, a fisioterapia não vai ser substituída. Não, a gente vai ser, não. A reabilitação também é uma forma de prevenção ou diminuição de algumas sequelas, né? Porque, enfim, aquela pessoa ela vai se tornar um ser humano muito diferente. Então, não só eu estou trabalhando com as questões dessa pessoa que está vivendo agora, mas outras questões que virão no futuro. Né? Imagina, essa pessoa jovem, criança, às vezes ela não vai ter uma possibilidade de trabalho como as outras, de estudar como as outras, né? Então, às vezes, eu também já estou fazendo um trabalho preventivo. Na reabilitação, as intervenções elas são menos invasivas e dolorosas do que no hospital, é fato. Exercício, né, da fisioterapia, existe dor, existe porque dói ainda, mas não é como no hospital, como o tratamento de banho, né, banhoterapia. Mas é um processo que dura muitos anos, dependendo, né, pode durar anos, não é todo mundo não, mas pode durar. E aí o nosso foco é entender que esse paciente ele tem uma reabilitação física, ele tem algumas questões psicológicas e questões sociais. Então, ele vivencia essas mudanças, são danos nessas três grandes áreas da vida dele. Eu vou tentar ser bem objetivo nesse ponto. Fisicamente, como eu estava falando, encurtamento, o corpo fica mais fraco, perde movimento, etc. e tal. Psicológico, a gente tem um enfrentamento do que aconteceu no hospital. Eu costumo dizer que a lembrança, né, o tempo emocional, ele é diferente do tempo físico. Então, se eu chego aqui e na hora que eu vou me apresentar, eu dou uma topada, caio no chão, aí olho para vocês, aí sinto dor, machuquei. Quando eu chegar de noite lá em casa, eu vou ficar, meu Deus, eu levei uma queda na frente do povo na hora da... Ah, meu Deus do céu, que vergonha. O tempo emocional é diferente do tempo físico. Então, o paciente que saiu do hospital, fisicamente, muita coisa está acontecendo com ele, mas emocionalmente, às vezes ele nem processou a internação dele. Ele só estava dizendo, quero ir embora daqui, porque minha vida toda vai se resolver se eu sair do IJF. Aí ele sai do IJF e a vida mudou e a coisa está completamente diferente. Muitas vezes nós é que somos aquele, vamos lá, me fala como é que foi essa internação? Às vezes a gente não está nem preparado para falar isso, né? Quem já esteve internado no hospital sabe que às vezes a gente não quer nem pensar muito sobre isso, a gente só quer sair dali logo, pelo amor de Deus, né? Bom, reconstrução dessa autoestima, ou seja, a autoestima é a maneira como eu me vejo, como eu me relaciono com o meu universo, então isso muda muito. Aceitação dessa nova imagem, quem sou eu? Na minha sala, lá na reabilitação, tinha um espelho. Então, muitas vezes a gente fazia um exercício de se olhar no espelho e o paciente me dizer o que estava vendo ali. Então, imagina, você acorda e você não tem mais o rosto que você tinha. Você não tem mais o corpo que você tinha. Então, quem é essa pessoa, mulher? Aspectos sociais, assim, e manejo de alguns transtornos, como a Dala estava falando. A gente vai lidar com ansiedade, com depressão, com TEPT, né? É impossível a gente não adoecer, impossível. A gente que trata os pacientes adoece junto, né? Bom, aspectos sociais, aí aquela coisa, como é que volta para dentro de casa? Se eu era a provedora, se eu era que trazia o dinheiro para dentro de casa, o impacto social e familiar é muito grande. Não sou eu mais que vou dar provisão para minha casa. Retomada das atividades escolares, né, ou profissionais, reintegração com essa vida, isso é um grande desafio. Tem gente que não vai voltar. Então, a gente busca devolver a ele essa autonomia, qualidade de vida, continuidade, ressignificar a queimadura, reconstruir essa história. Que impactos, né? Geralmente os pacientes se isolam, eles enfrentam uma certa rejeição social, estigma. Isso aqui, eu tinha uma paciente que ela fazia faculdade, poderia ser coleguinha da gente. Aí ela se queimou, tá, não sei o que, reabilitação, voltou para aula. Queimado usa uma meia compressiva, não sei se vocês já viram. Essa meia é porque é o seguinte, queimadura não queima só a pele, queima também a circulação. Então, imagina que você
entupir uma mangueira que passa sangue. A meia, ela aperta para que a circulação, o sangue desceu, como é que ele sobe? Então, é igual a mangueira que você tem que dar uma apertadinha para ela ir mais forte, o jato. Então, ajuda a circulação, o sangue voltar. Então, o paciente tem que usar isso para essa circulação de sangue numa região que não circula sangue mais. Quer dizer, não é que não circula mais, mas não circula direito. Aí ela ia para a faculdade com as meias dela, nos braços e tudo, as malhas. Aí ela sentava, tinha um coleguinha que sentava do lado dela, e se levantava, coleguinha. Ficava assim, tipo assim. O povo tinha nojo, tinha medo, perguntava se era contagioso. Inclusive, essa minha paciente, na época, a gente fez um trabalho de... ela tinha uma... tudo bom? Bom dia. Ela tinha que fazer uma apresentação na faculdade. O curso dela, ela poderia escolher qualquer tema, porque o que ela tinha que fazer era apresentar um tema para... Né? E era em grupo. Ninguém quis fazer o grupo com ela fez sozinha. E o tema que ela decidiu foi falar sobre a história dela, da queimadura dela. Ela foi super exposta, né? Foi lá. E aí, quando ela terminou, as pessoas ficaram embabacadas, assim. Meu Deus, é isso que aconteceu com você? Ela expôs tudo, né? Então, as pessoas começaram a vê-la de outra maneira. Ela falou, gente, isso não é contagioso, não. Né? Isso é uma queimadura, eu faço tratamento assim, assado. Então, foi uma história muito, muito bonita, porque ela fez a construção da história dela e apresentou para as pessoas. Né? Eu já passei, tá? Desculpa. Tem pouca gente, ninguém vai fazer pergunta, não. Bom, então, evitação de atividades sociais, esse impacto no núcleo familiar, né? Então, assim, gente, imagina, a gente é casado, tem um namorado e a gente se vê completamente desfigurado. Isso não bate insegurança em qualquer pessoa? Óbvio que bate. Óbvio. Inclusive, é uma coisa muito triste. Todo homem que se queima, que tem um relacionamento, sai do instituto com seu relacionamento. Todas as pacientes casadas que eu atendi saíam solteiras da reabilitação. É triste, mas é a maior realidade que eu via lá. Cadê seu marido? Ah, que não sei o quê. Ah, ele... Era difícil demais para ele. Tá certo. Bom, e a mudança nesse papel social, nessa função, né? Quem é ele no mundo? Enfim, impactos nesse trabalho, nesse retorno, adaptação a esses novos limites, né? Até para subir. Eu sou das antigas da Unifor. Eu me formei tem tempo. Aqui neste bloco tinha uma rampa enorme no meio desse elevador. Era uma rampa que ia até a entrada. Só que eles fizeram o seguinte, eles fizeram a rampa até aqui, aí tinha literalmente isso aqui, ó. A rampa não ia até o fim. Aí a gente tinha uma colega que era cadeirante, todo mundo tinha que levantar a colega e botar ela na rampa. Porque não sei por que eles não fizeram, né? Aí eu vi que tem elevador, super chique. A Unifor é maravilhoso. Então, né? E aí, você pensar que você precisa de ajuda para poder, né, conseguir fazer uma coisa boba, como entrar numa sala de aula e assistir aula. O pobre da Cintia está morrendo ali. Então, qual é o nosso papel aqui? É um paciente despersonalizado. E aí, por último, uma curiosidade, né? No hospital, é um paciente que está lidando com medo, com dor física, psicológica, falta de autonomia, é uma postura mais passiva, é todo mundo vindo até mim, me tratando, vulnerabilidade e exposição. Já na reabilitação, a gente tem ali uma questão mais de desgaste, é um trabalho desgastante, de muita dor psicológica, menos dor física, mas é mais psicológica. A gente tem muito essa coisa de estimular o paciente a ser autônomo, é uma postura ativa, um sentimento de comunidade, de pertencimento, e essa identidade, preservar, né, ser alguém. E para a gente que é psicólogo, o hospital é um ambiente de espaço físico muito exposto, você está atendendo, chega alguém ali, tal, você não consegue, né, às vezes, dar continuidade. É um tempo indeterminado, quanto tempo que eu tenho com esse paciente eu não sei. Dor física, psicológica, é uma demanda, solicitação que vem, a gente não tem como dar conta de tudo, né? Nosso trabalho é de humanização, multi-interdisciplinar e lidar com essa morte simbólica ou real. Já na reabilitação, é um espaço físico, eu tenho a minha salinha, às vezes eu ia nos outros setores, mas eu tinha o meu ambiente, com os meus recursos.
eu quis fazer um dia de botar um fogão para poder trabalhar a fobia, né, do pessoal que se queimava, mas aí não compraram minha ideia. Tempo determinado, assim, a gente tem mais ou menos uma noção de meses, né? Não, fulano, você não vai embora semana que vem. Fica tranquilo, a gente vai se ver ainda por um bom tempo. Dor psicológica, um pouco de dor física, enfim. Acho que... E aí, essas etapas, eu vou buscar ter sempre uma aliança, uma relação terapêutica, né? Adesão ao tratamento e psicoeducação do que está acontecendo, que o hospital era uma coisa, a reabilitação é outra. Entrar nessa segunda parte, que é a reabilitação psicológica, ou seja, ressignificar esse trauma, imagem corporal, autoestima. E, por último, a gente vai preparar esse paciente para voltar para a vidinha dele, né? Como é que ele vai enfrentar trabalho, mundo, sociedade. Enfim, algumas técnicas da psicoeducação, aí, como eu trabalho com TCC, técnicas da TCC, treino de habilidade social, exposição gradual, orientação em grupos, em família. E é isso, gente. O psicólogo ele é uma peça-chave para que a reabilitação não seja só física, mas integral. Eu vou botar ele aqui, puxa aqui, cadê? Está fazendo a fisioterapia, né? Cadê seu marido? Fala para ele que ele tem que vir. Bota o menino, aí fica com dó dos filhos, porque o filho se queimou, aí faz tudo que o menino quer. Não, seu filho precisa de limite ainda assim, mesmo porque está queimado, a gente fica triste, mas a gente tem que continuar botando o menino, né, para fazer as tarefas da escola. E o nosso olhar não pode, o nosso olhar tem que ser primeiro onde o paciente, o olhar do psicólogo pode ser o primeiro lugar onde o paciente volta a se reconhecer. Bonito, né? ChatGPT. Por último, eu fiz um quiz rápido, que é: a minha casa é segura? Então, pensem aí. Quando vocês preparam uma refeição, vocês usam a boca de trás do fogão? Cíntia usa. Eu uso, porque eu sou noiada. Não? É porque nós somos mãe, gato. Mãe tem medo. Deixa o cabo da panela virado para dentro do fogão. Ih, vão tudo ter queimadura. Utiliza luva específica para manipular panelas quentes ou refratários. Ninguém usa o pano de prato. Pano de prato não é luva, querida. Pano de prato não é luva. Fecha a válvula de segurança do botijão de gás. Não, eu vou contar rápida. Minha paciente, como foi que você se queimou? Eu fui fechar a válvula, aí o pino veio na minha mão. Igual a granada. Puf! Foi. Aí eu comprei o fogão de indução. Evita conectar mais de um equipamento em tomadas, ou seja, o Tzinho. Quem é que usa T? Eu uso. Não carrega o celular sobre superfícies estofadas, em cima da cama. Eu já tive paciente que o celular explodiu na cama, ela não viu e a casa pegou fogo. Não dorme com o celular conectado na tomada. Eu já tive mais de um paciente que se queimou assim, viu? Não dorme com o celular conectado na tomada, próximo ao local onde você dorme. Vocês estão gabaritando, né? Enquanto não utiliza o ferro de passar a roupa, coloca deitado e desligado ao invés de em pé sobre a tábua de passar. Ninguém bota em pé, quente. Usou o ferro, aí deixa assim em pezinho para fazer isso aqui. Vamos queimar. Utiliza proteção para fazer fritura, acender churrasqueira, óculos de proteção. Quem? Ninguém. Para ficar sem camisa, né? Tomando a cerveja, tá com álcool. Eu já tive paciente que foi acender a churrasqueira, ele abriu a tampa do álcool, aí pegou fogo. O fogo foi pro álcool, foi. Desliga o equipamento corretamente da tomada sem puxar pelo fio. Utiliza sabão e água ao invés de álcool para limpar as coisas. Tem um dado que no Chile, o Chile proibiu a venda de álcool no supermercado. Caiu em mais de 50% o número de queimaduras do país. Fósforo e álcool estão guardados em locais de difícil acesso das crianças? Tem que ser, galera. Está terminando. Realiza procedimentos estéticos como laser e cera quente apenas com profissionais qualificados? Não é a prima que faz da depilação. Já tive paciente que queimou com cera quente também. Derramou, ó. Oi? O menino chegou lá brincando e pá, empurrou. Não tem? Cera quente? Um monte. E cera quente é queimadura química.
a utilizar velas, coloca em copos altos, longe de cortina e objetos inflamáveis. Isso tudo é do governo, galera. Isso aqui é minha casa é segura, criança é segura. Isso é legal para a gente saber fazer esse checklist. E eu acho que eu terminei. É isso. Quem quiser me seguir. Valeu. Obrigada. Nós agradecemos a participação das nossas convidadas. E... Sim. A gente agradece a participação das nossas convidadas pelos aprendizados durante essa manhã. A gente ainda tem alguns minutinhos para abrir para pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que tá, todo mundo tem isso, que esse checklist. É? Então vamos assistir o vídeo, né? Tem áudio, Cecília? O vídeo? Enquanto ela prepara ali o vídeo, peço aos participantes que façam a leitura do QR Code para a frequência, que a gente vai fazer um sorteio de um livro da psicóloga Darlan, tá? Daqui a pouquinho. Lembra que eu falei que tinha uns projetos? Esse projeto foi o seguinte: uma artista de pintura de corpo descobriu o instituto e pediu para fazer uma... Como é quando o artista faz um negócio de exposição? Aí ela escolheu alguns pacientes do instituto e fez a pintura e virou uma exposição. Então o vídeo é bem rapidinho sobre essa experiência. No chão, rolar no chão. Pegou o cabo da frigideira e puxou pra cima dela. Quando eu botei o álcool, o fogo surgiu do nada e explodiu na minha mão. Então eu vivi rebaixada, destruída. Uma parte da minha cabeça embora. Às vezes ele pergunta o que foi isso. Aí é difícil dizer. Eu sou esse menino, né? Esse menino é muito. Você conseguir encarar isso é muito difícil. Força. Continuar. Continuar. This project, I really hope that they feel something amazing. Transformation, really stepping out. I want to know a little bit about each person. And can I start imagining how what I could create to make them to expect the answers they gave me and how they were feeling and what I want for each one to this and as a work of art. Não tinha seguido isso pra mim. É uma emergência, né? Valeu, né? Muito lindo. Nós gostaríamos também de entregar uma pequena lembrança às nossas convidadas pela participação no nosso evento.
Professora Cecília. E vamos fazer o nosso sorteio. A Lailson, é? Maria Clara?